Boa tarde, galera. Vamos dar continuidade à introdução à função, tá? Hoje nós vamos finalizar esse assunto. Nós vamos hoje começar a falar aqui sobre domínio de uma função. Então, nesse exemplo, ele fala: determine um domínio de cada uma das funções reais a seguir. Eu já falei para vocês que o domínio de uma função são os possíveis valores que x pode assumir para que a gente encontre seu respectivo valor de y. Então, nessa função y é igual a 5x ao quadrado menos 3x mais 1, o que é que eu tenho que observar? Primeiro, onde o x se encontra, em cada termo dessa expressão. O x se encontra aqui, nesse termo, eu tenho uma fração. Como assim uma fração, professor? Olha, gente, observe que aqui embaixo, se não tem nada, é 1. Então ficaria 5x ao quadrado sobre 1, menos 3x sobre 1, mais 1. O que vai importar para o domínio, primeiro, é observar onde o x se encontra. Nesse termo, o x se encontra no numerador da fração. E nesse termo, também no numerador. Tá? Para encontrarmos um respectivo valor real para y, observa-se que o x encontra-se no numerador. E ao substituirmos um valor de x por um número real, o resultado encontrado sempre será um número real. Portanto, o domínio será o conjunto dos reais. Como assim ao substituirmos? Não importa o valor, qualquer valor que eu vier para cá. Por exemplo, se x for 0, então onde tiver x eu vou colocar 0. Aí ia ficar y é igual a 5 vezes 0 ao quadrado, menos 3 vezes 0, mais 1. O que eu não estou resolvendo, repete. Aí ficaria 5 vezes 0, 0. Menos 3 vezes 0, 0. Y vai ser igual a 1. Então, quando o x for 0, o y é 1. Então, quando o x estiver sozinho no numerador, não tem problema nenhum. Eu tenho certeza que o domínio vai ser o conjunto dos reais. Joinha. Agora, aqui, ó. Y é igual a 2 sobre x mais 3. O x está onde? Está no denominador. Se está no denominador, vamos lá. Para encontrarmos um respectivo valor real para y, observa-se que o x encontra no denominador de uma fração. E ao substituirmos o valor de x por um número real, o resultado do denominador tem que ser diferente de zero. Sim, tem que ser diferente de zero. Não é o x que tem que ser diferente de zero. O denominador tem que ser diferente de zero. Se o x for menos 3, aí ia ficar menos 3 mais 3 dá zero. Existe algum número dividido por zero? Não. Então, qual vai ser a minha condição de existência quando o x estiver no denominador de uma fração? O denominador tem que ser diferente de zero. Quem é o denominador? X mais 3. Então, eu vou substituir. X mais 3 tem que ser diferente de zero. Então, aqui eu não posso somar x com 3, mas eu posso deixar o x sozinho. O 3 está adicionando, passa para o outro lado, subtraindo. Então, o domínio dessa função eu posso escrever de duas formas. Primeiro, vamos entender o que ele está dizendo. Ele está dizendo que o x tem que ser diferente de menos 3. Ou seja, o x pode assumir qualquer valor, com exceção do número menos 3. Então, a primeira maneira seria domínio. X pertence ao conjunto dos reais, tal que x tem que ser diferente de 3. Ou o domínio pode ser o conjunto dos reais, com exceção do número menos 3. Joinha. Vamos agora para o item C. H de x é a mesma coisa que y, né, gente? Y tem que ser igual a raiz quadrada de menos 2x mais 4. O x está onde? Está no numerador, porque embaixo dessa raiz tem 1. Mas, no entanto, também o x está dentro de um radical, onde o índice, quando eu falo índice, o índice, gente, ele está aqui. Qual é o valor desse índice que eu não estou vendo o número aqui? 2. É raiz quadrada, por isso que é 2. Tá? Quando não tem nenhum número no índice aqui, é porque é 2. Então, ó, para encontrarmos um respectivo valor real para o y, observa-se que o x está no numerador, porque embaixo é 1, e faz parte do radicando. O que é o radicando? É tudo que está dentro
do radical. O radicando é isso aqui. Tudo que está dentro do radical. E faz parte do radicando de uma raiz cujo índice é par. E ao substituirmos o valor de x por um número real, o resultado encontrado no radicando tem que ser um valor maior ou igual a zero. Como assim, professor? Gente, se eu colocasse aqui, no lugar do x, se eu substituir nessa função, onde tiver x, colocar o número 8, ia ficar raiz quadrada de menos 2 vezes 8 vai dar menos 16. Menos 16 com mais 4, mais 14, vai dar menos 2. Existe alguma raiz quadrada de um número negativo? Não. Por quê, professor? Não existe. Porque não tem nenhum número que elevado ao quadrado de um número negativo. Se eu tenho um número negativo elevado a um índice par, o resultado vai ser positivo. Se eu tenho um número positivo elevado a um índice par, vai ser positivo. Como? Menos 4 elevado ao quadrado dá 16. 4 elevado ao quadrado, então por esse motivo, não pode ser negativo, tem que ser maior do que zero. E por que não pode ser? E por que pode ser igual a zero? Porque o radical está no numerador. Se o radical estivesse no denominador, não poderia. Zero serve, tá? Por exemplo, se x for 7, ia ficar menos 2 vezes 7, menos 14. Menos 14 mais 14 vai dar zero. Quem é a raiz quadrada de zero? Zero. Joinha? Então significa dizer que para achar o domínio aqui, o radicando tem que ser maior ou igual a zero. Quem é o radicando? É tudo que está dentro do radical. Então é menos 2x mais 14. O que eu não estou resolvendo, repete. Agora, para encontrar o valor de x, que eu quero encontrar os possíveis valores ou o possível valor de x, o 14 tem que passar para o outro lado. Ele está adicionando, passa para o outro lado, subtraindo. Agora, eu não posso deixar esse número aqui, ele ficar negativo. O que é que eu tenho que fazer para tornar ele positivo? Eu tenho que multiplicar a inequação toda por menos 1. Quando eu multiplico uma inequação ou uma equação toda por menos 1, ou por um número negativo, eu vou inverter todos os sinais. Então vai ficar 2x menor ou igual a 14. Todos os sinais, inclusive o sinal de desigualdade. Agora, para encontrar o valor de x, o 2 está subtraindo, está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Então vai ficar x menor ou igual do que 14 dividido por 2. 14 dividido por 2, 7. Então x tem que ser menor ou igual do que 7. Eu vou colocar aqui, representar um intervalo, tá? Porque eu vou colocar a resposta de duas formas. E a gente tendo a noção do intervalo, fica real. Primeiro, a bolinha vai ser fechada, porque tem o igual, tá? Então, reta, bolinha fechada, 7. Então, eu vou achurar tudo que está à esquerda do 7 ou à direita do 7. X tem que ser menor. Se ele é menor, gente, eu vou achurar tudo que está à esquerda do 7. Porque todo número que está à esquerda do 7 é menor do que ele. Todo número que está à sua direita é maior, e eu quero menor, tá? Então, como é que eu vou representar agora o domínio? De duas formas. A primeira maneira, x pertence aos reais, tal que x tem que ser menor ou igual a 7. A segunda maneira, usando o intervalo. Para usar o intervalo, sempre a gente sai do menor número para o maior. O menor número eu não sei quem é, eu sei que ele está vindo do menos infinito. Então ele vai do menos infinito até 7. Como eu não sei quem é o menor número, então o menos infinito tem que ser aberto. Ele vai de aberto, de menos infinito até fechado, porque a bolinha é fechada, 7 fechado. Joinha. Observem aqui no item C. Y é igual a x menos 3 dividido pela raiz quadrada de 3x mais 18. Então eu tenho que olhar para a fração. Na fração, o x do numerador, gente, não vai interferir. Porque se o x estiver sozinho no numerador, ou seja, não estiver dentro de uma raiz onde o índice dessa raiz seja par, não vai interferir. Mas já aqui, o x está no denominador. E o x faz parte do radicando de uma raiz de índice par.
Observe que aqui eu não tenho nenhum número. Então significa dizer que é 2, tá? Então vai ficar assim. Para encontrar um valor real para y, observa-se que o x está no denominador e faz parte do radicando de uma raiz cujo índice é par. E ao substituirmos por um número real, não se admite que o radicando seja negativo e nem igual a zero. Portanto, o radicando tem que ser maior do que zero. Por exemplo, se o x aqui fosse 6, será que ele pode assumir esse valor, o x? Vamos substituir. 3 vezes 6, menos 6, desculpe. Se o x fosse menos 6, 3 vezes menos 6, menos 18. Menos 18 mais 18, zero. Raiz quadrada de 0, zero. Existe algum número dividido por zero? Não. Por esse motivo é que ele não pode ser igual também. Então, obrigatoriamente, quando o x está no denominador e faz parte do radicando de um índice par, o radicando tem que ser maior do que zero. Observe as condições de existência que nós estamos colocando. Quem é o radicando? 3x mais 18. E o processo agora é o mesmo. Eu quero encontrar o valor de x. Então, 18 está adicionando, passa para o outro lado, subtraindo. 3x maior do que menos 18. O 3 está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. X tem que ser maior do que menos 18 dividido por 3. X tem que ser maior do que menos 6. Vou fazer o intervalo também, porque eu vou colocar a resposta de duas formas. Então, bolinha aberta, porque não tem o igual, menos 6. Se é maior do que menos 6, eu vou pintar o que está à direita ou o que está à esquerda. O que está à direita, porque qualquer número à direita do menos 6 é maior do que ele. Tá? Então, primeira resposta, x pertence aos reais, tal que x tem que ser maior do que menos 6. A segunda, vou trabalhar com intervalo. O menor número que aparece aqui é o menos 6. Então, ele sai do menos 6 e vai até o mais infinito. Como eu estou indo para o mais infinito, eu não sei quem é ele. Então, a bolinha, o intervalo vai ser aberto. Então, ele vai sair aberto de menos 6 até mais infinito aberto. Joinha. Vamos agora para o item D. Observem agora que no item D eu tenho várias possibilidades para o x, mas sempre a gente tem que sair olhando termo algébrico por termo algébrico, fração por fração, tá? Então bora aqui. Nessa primeira fração eu tenho x no radicando, só que, gente, aqui o índice é ímpar, então não tem problema. Eu não tenho problema. Eu sei que ele existe valor. Então, qualquer valor que eu colocar x aqui não vai interferir. Porque existe, por exemplo, a raiz cúbica de menos 8. É menos 2. Por quê, professor, é menos 2? Porque se eu fizer menos 2 elevado à terceira potência, vai dar menos 8. Mas já aqui no denominador, vai interferir. Tá? Então, eu vou fazer assim. Primeira fração, segunda fração. Trabalhar com o numerador da primeira e com o denominador da segunda. Então, aqui eu só vou colocar o que a gente já falou. Para encontrarmos um valor real para y, devemos analisar as frações algébricas separadas, tá? O que a gente tinha falado. Na primeira fração algébrica, observa-se que o x está no numerador e no denominador. No numerador, o x encontra-se no radicando de uma raiz com índice ímpar. E para raízes desse tipo, o radicando pode assumir qualquer valor real. E eu já expliquei o porquê. Pois, ao elevar um número real a um número ímpar, o resultado encontrado pode ser negativo. Já no denominador, não pode ser igual a zero. Ou seja, o denominador tem que ser diferente de zero. Tá? Na segunda fração algébrica, para encontrarmos um valor real para y, observa que o x está no numerador e no denominador. Em ambos, as raízes possuem índice par. Ó, aqui é raiz quarta e aqui é raiz quadrada. Tem que prestar bem atenção. No numerador, o radicando tem que ser maior e igual a zero. E no denominador, o radicando tem que ser maior do que zero. Agora, vamos resolver cada uma separada. Primeira fração algébrica. No numerador. No numerador, não vai interferir. Então, eu tenho certeza que o domínio do numerador vai ser os reais. No denominador,
o denominador tem que ser diferente de zero. O denominador da primeira fração algébrica é x ao quadrado menos 9 tem que ser diferente de zero. Tá? Então aqui é uma equaçãozinha do segundo grau, mas como está faltando o b, eu vou resolver usando a técnica de uma equação do primeiro grau, separando. Então o 9 está subtraindo, eu vou passar para o outro lado adicionando. Então agora eu tenho que deixar o x sozinho. E o I2 aqui é o expoente de uma potenciação. Então eu tenho aqui uma potenciação. Quem é a operação inversa da potenciação? A radiciação. Então ele vai passar para o outro lado, o 2 vai ser o índice do radical. Então vai ser raiz quadrada de 9. Gente, a raiz quadrada de 9, para essa condição ser verdadeira, tem duas respostas. Tá? Porque eu posso fazer menos 3 ao quadrado dá 9. 3 ao quadrado dá 9. Então, quando formos resolver questões parecidas com essa, a gente já fica sabendo que aqui na frente, ó, um valor vai ser positivo e o outro valor vai ser negativo. Tá? Então, x vai ser diferente de mais ou menos 3. Tá? Agora eu vou para a segunda fração algébrica. Mesma coisa, numerador e denominador. Tanto no numerador como no denominador, o x está dentro de radical. Pertence a um radicando, onde são índices pares. Então, no numerador, o radicando tem que ser maior do que zero. Quem é o radicando? Menos x mais 5. Então, aqui eu vou resolver da mesma forma. O 5 está adicionando, eu vou passar para o outro lado. Ó, menos x maior do que menos 5. Como eu não posso deixar esse valor ficar negativo, tá? Então eu vou multiplicar por menos 1. Quando eu multiplico por menos 1, inverte todos os sinais, inclusive o sinal de desigualdade. Então vai ficar x menor ou igual do que 5. No denominador, o radicando tem que ser maior do que zero. Quem é o radicando? 4x mais 4. Eu tenho aqui uma equaçãozinha do primeiro grau. 16 está adicionando, passa para o outro lado. Ah, eu simplifiquei aqui, gente. Então eu nem passei para o outro lado. Eu poderia ter já mudado de lado. Eu observei que eu tenho 1, 2, 3 termos. Tá? Esses 3 termos dá para dividir por zero. 4x dividido por 0, ou desculpe, 4x dividido por 4 vai dar 1x. 16 dividido por 4 vai dar 4. 0 dividido por 4 dá 0. Agora eu vou mudar de lado. Tá? Então x tem que ser maior do que menos 4. O que é que nós vamos fazer agora? Nós vamos, para cada uma dessas sentenças, nós vamos escrever um intervalo. Tá? Então, eu já vou colocar primeiro, segundo, terceiro, quarto, e a minha resposta é a interseção das 4. Na primeira sentença, ele está dizendo que o domínio é os reais. Se é os reais, significa dizer que ele pode assumir qualquer um dos valores. Então, eu vou pintar tudo. Na segunda sentença, ele está dizendo que o x tem que ser diferente de 3 e de menos 3. Então, se tem que ser diferente, significa dizer que o 3 e o menos 3 não faz parte da solução. Então, essas bolinhas elas têm que ser abertas. Tá? Ela só não pode ser menos 3 e 3, mas pode ser qualquer um desses intervalos. X pode ser menor do que menos 3. X pode estar entre menos 3 e 3. E x pode ser maior do que 3. Já aqui, lembrando que esses valores, gente, a gente vai colocando sempre na ordem crescente. O x aqui tem que ser maior ou igual a 0. Então, vai estar aqui. Tá? Se é maior ou igual, a bolinha vai ser fechada. Não é maior ou igual, menor ou igual. Se é menor ou igual, eu vou pintar tudo que for menor do que 5. E x tem que ser maior do que menos 4. Então vai estar à direita do menos 3. Tá? Se é maior, bolinha aberta, se é maior, eu vou pintar tudo que tiver à sua direita. Agora, gente, vamos fazer o quê? Vamos traçar projeções ortogonais a cada uma dessas bolinhas para a gente ter certeza. E vamos rebater essas bolinhas para minha solução. Então, vem menos 4, menos 3, 3 e 5. Então, como é a interseção, o que significa dizer? Que tem que estar pintado. Tudo que for menor aqui, está tudo pintado? Tudo que for tá nesse intervalo? Não, ele não pintou aqui. Então, o que for menos 4 para mim não serve. O que está entre menos 4 e menos 3 serve? Sim.
O que está entre menos 3 e 3 serve? Sim, ó. O que está aqui, ó, tá pintado em tudo, ó. Sim. O que está entre 3 e 5 serve? Sim. O que está depois do 5 serve? Não, ó, ele não pintou aqui. Então, gente, eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar a minha resposta. Vai ser tudo que tiver de menos 4 até 5, com exceção do menos 3 e do 3. Então eu posso dizer que o x tem que ser maior do que o menos 4 e menor ou igual do que o 5 ao mesmo tempo. Com exceção do menos 3 e 3. Eu não posso esquecer de colocar isso aqui. Se eu esquecer, minha resposta está errada. Ou então, vai de aberto de menos 4, fechado até 5, com exceção do menos 3 e do 3. Tá? Joinha.